Vamos coisar lá. aqui. Bom, a gente vai começar o nosso podcast. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está nos ouvindo. Eu sou o Arthur e estou aqui com o Luiz também para apresentar sobre o mito do Perseu. E aí, Luiz, como é que tu tá se sentindo nesse dia para contar um pouco sobre essa mitologia tão abrangente que aconteceu? Cara, eu tô animado porque o conto de Perseu é um mito bem famoso e principalmente no público mais jovem, Sim, que é a história da morte de um rei que foi assassinado pelo próprio neto de forma sem querer. pois é, então, vamos tentar explicar um pouco disso para o pessoal que nos ouve hoje. Vamos ver se eles conseguem entender um pouco sobre essa história tão épica, vamos dizer assim. Bom, vamos Cara, lá. bora lá. Tudo começa, assim, ó, tudo começa com o rei Diacrísio. Ele queria muito descendente de homem, porque normalmente era uma família patriarcal, essas coisas assim. Só que ele nunca conseguia. Ele foi até o oráculo de Delfos e foi ver se ele conseguiria ter, até o final da sua vida, um descendente homem. Não, ele descobriu outra coisa mais intrigante, que o próprio neto dele o mataria. Ele descobre qual de suas filhas daria esse neto, ele descobre que foi a Danae, que daria a luz a esse neto, ele pega e prende ela numa torre. E, por ela ser uma bela mulher e ficar orando para Zeus, ele ouve seu chamado e vai até ela. Ele acaba engravidando ela com uma chuva dourada, através de uma claraboia que tinha no teto ali. E quando o Acrisio percebe isso, ele decide pegar e trancar ela numa espécie de barril e mandar no mar, junto com seu filho. Após um tempo, eles chegam a uma ilha, a ilha do líder de Polidecto, e elas são salvos pescadores. O garoto se torna mais velho e se chama Perseu. O líder da ilha, que é o Polidecto, ele tenta se aproveitar da sua mãe, mas o jovem sempre a protegia. Contudo, Perseu entra num banquete e não tinha um presente. Então ele oferece seus serviços ao Polidecto. Quando ele oferece o serviço, o Polidecto pensa assim: eu vou dar uma missão muito difícil pra ele nunca mais voltar e eu ficar com a mãe dele. A missão que ele dá é matar a Górgona, ou seja, a Medusa. É, Enquanto ele vai. e essa questão aí dessa aventura essa missão tão impossível, né? A gente pode dizer assim, é o que entra essa parte épica em si do mito, né? Porque foi nessa hora que ele acaba enfrentando, né? E que dá essa parte épica, não é? Sim, sim, porque principalmente o Polidecto, ele podia ter matado o Perseu? Poderia, só que ele não queria arriscar a parte dele ser o filho de um deus. Porque o pessoal tinha essa parada aí, que se matasse um filho de um deus, tu poderia ser penalizado. Então, para evitar isso, ele dá uma missão praticamente impossível de ser cumprida, já que a Górgona em si, a Medusa, ela petrificava as pessoas que olhavam para ela diretamente. Tu não poderia olhar caso tu não virava pedra, como se fosse um basilisco. Daí, quando ele vai indo para a direção dessa ilha isolada aí, ele acaba recebendo uma mensagem divina da deusa Atena, meio que de certa forma a sua meia-irmã, na qual empresta para o jovem alguns equipamentos divinos dos deuses, que já vão instalar na ilha. E entre esses equipamentos divinos, são eles o escudo reluzente de Atena, que mais parecia um espelho de tão polido que era. As sandálias aladas de Hermes, também, que são a sandália mais que faz o próprio deus correr mais rápido, aumenta a capacidade de velocidade muito. Uma espada forjada por Hefesto, tão afiada que podia cortar as rochas como se fosse manteiga. E por último, e não menos importante, o elmo da escuridão do Hades, que deixava qualquer um invisível. Mas a questão principal desse elmo é que o Hades não é um deus olímpico. Ele é um deus basicamente do submundo. Mas dá pra ver aí também uma forte interação entre o Hades e a sua sobrinha, que é uma relação boa, de respeito, que ela confia nele pra resolver tal problema. Sim. Aí a gente já parte pra hora que ele vai pra esse lugar de tão desafio pra encontrar a Medusa em si, né? Quando ele entra lá nessa ilha isolada, ele recebe uma mensagem divina, né? Como até mesmo o Luiz já acabou falando sobre essa questão dos empréstimos, né? Que vamos dizer assim, desses itens divinos, né?
E quando ele entra nessa parte onde a Medusa está, ele acaba colocando esse elmo do Hades e acaba ficando invisível. E dentro dessa área onde ela ficava, ele começou a ver várias estátuas, né? Porque ela petrificava essas pessoas. E ele acaba colocando esse elmo de olhos fechados, ele ouve a Medusa chegando perto dele, né? Nessa parte ele deve ter ficado bem assustado, mas ele percebe que ela vai indo embora, né? Então ele acaba abrindo seus olhos e tirando esse elmo do Hades e vendo através do espelho. Eu ia falar espelho, mas é o escudo mesmo da Atenas, que parece um espelho. Vê que essa Medusa está indo para longe dele, né? Então ele pega a espada junto com essa sandália, que o Luiz acabou comentando que é a sandália mais rápida do Olimpo. Ele acaba indo e matando a Medusa, decapitando ela, né? Com isso ele pega a cabeça dela, de olhos fechados, obviamente, e coloca dentro desse saco. E com isso ele parte para uma aventura, né, Luiz? Que ele vai atrás de alguém, não é? Uma moça que se chama... Qual é o nome dela? Cara, primeiramente, ele tava indo em direção à ilha onde sua mãe tava, a ilha lá do Polydecto. Só que ele acaba vendo uma mulher presa numas rochas que se chamava Andrômeda. Uhum. Ele descobre que ela ia ser sacrificada para dispersar a fúria do Poseidon, por ter sido comprada, a mulher dele, que é uma das ninfas, ser comprada a beleza dela. Ele queria que a garota fosse sacrificada por causa disso. O Polydecto não, foi esperto e ficou esperando o monstro chegar. Quando o monstro chegou, lá do fundo, atrás de uma pedra, o Polydecto chama a atenção do monstro. No mesmo momento que ele olha para o Polydecto, ele saca a Medusa do saco ali e aí aponta em direção ao monstro, que se petrifica na hora. Após isso, ele pega a Andrômeda e leva junto com ele, como se fosse uma espécie de recompensa, já que nem a família dela queria mais por ter trazido esse problema. Ele pega ela e leva até a ilha lá do Polydecto. Sim. E nessa parte é onde o cara acaba... A pessoa, o homem que fez esse desafio pra ele, acaba até duvidando da proeza que ele acabou saindo dessa, né, vivo, não foi? Foi algo mais interessante do conto. Mas a parte mais trágica ainda está por vir. A parte mais trágica é que Perseus acaba querendo devolver os seus itens, né? Mas antes disso ele acaba participando de um evento de arremesso de discos, né? Ele acaba arremessando esse disco tão fortemente, e esse disco vai em direção ao público, né? E acaba atingindo um senhor. Só que esse senhor não era nada mais, nada menos do que o próprio avô. Esse mesmo foi aquele que fez de tudo para que Perseu não chegasse perto dele, para que não o matasse. Mas, infelizmente, por uma obra do destino, ele acaba sofrendo esse grave acidente e acaba morrendo, né? Com isso, o Perseu acaba se tornando o rei do local, não? Sim. Após isso, ele acaba matando seu avô e ele é obrigado, de certa forma, a se tornar o rei de Tirinto. Entretanto, ele recusa o cargo para ser o rei... Quer dizer, ele carga recusando o rei do cargo para ser o rei de Argos e se torna o rei de Tirinto. Ele fez uma troca lá com o primo de sua mãe, o rei Megapente, para que ele cuidasse do rei de Argos, já que ele não queria ser o rei de uma nação que ele propriamente matou o seu avô, o antigo rei. Uma questão de honra em si, né? Mas o que a gente também gostaria de deixar bem claro aqui é a questão de que todo mito tem um momento final, né? Um momento que fica de exemplo para nós. E esse mito não é algo diferente nele, né? Ele nos ensina muito para a nossa vida, porque os mitos também servem para isso, né? Para nos ajudar no nosso dia a dia. Esse mito ele nos ensina perfeitamente algumas questões, com a que você nunca deve ter medo daquilo que você tem que fazer, né? Como Perseu, ele não recusou esse desafio que ele recebeu, ele foi e matou a Medusa. E além disso, que o destino, por muitas vezes que algumas pessoas acabam não querendo acreditar nele, ele não pode ser evitado. Tudo aquilo que foi feito anteriormente, no caso que o rei, vô de Perseus, o Acrício, ele recebeu essa notícia do Perseu,
ele acaba sofrendo no final, né? Por mais escondido que ele estivesse, por mais preso que fosse Perseu, a sua mãe, ele acaba recebendo essa punição, entre aspas, vamos dizer assim, punição divina em si, né? Uhum. E a parte que fica é essa, né? E espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, nesse mito que a gente acabou comentando sobre Perseu, e que fique muito claro para vocês sobre algumas partes do que o mito pode nos trazer, né? Acabem lendo com alguns olhos diferentes, né? Pensando com que você pode aprender com isso também. Espero que vocês tenham gostado. E esse foi o nosso podcast. Tchau! Falou!